mais uma vez saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos ainda nesse confinamento, segundo a orientação das nossas autoridades, aceitando perfeitamente o cuidado que as autoridades têm tido pelas nossas vidas, e eu quero crer que você também esteja obedecendo a essa orientação e que você esteja em paz aí aonde você está. Talvez você possa pensar que tudo isso pode ser muito exagerado. Eu convido você a buscar notícias, por exemplo, do que está acontecendo na Itália e na Espanha hoje também. Eles já estão num estágio mais avançado que o Brasil, no avanço da enfermidade, eles estão enfrentando seríssimos problemas. Muitas pessoas morrendo já em função disso. E a orientação que as nossas autoridades têm dado, que segundo eles é a melhor orientação para este momento, é o isolamento. É deixar de frequentar lugares públicos, é estar dentro de casa. E nós acreditamos nas nossas autoridades. Esse caminho foi um caminho com alguns erros, porque estamos lidando com uma coisa que, na verdade, o mundo nunca viu dessa maneira. E a maioria de nós nunca presenciou uma coisa dessa, uma enfermidade que avança nesse ritmo, com a capacidade tão grande de contaminação e com os efeitos, muito embora a enfermidade, segundo os nossos médicos, nossas autoridades, a enfermidade não seja tão letal, mas o colapso do sistema de saúde faz com que tudo isso seja destruidor. E muitas pessoas morrem por não ter atendimento. E aí estamos aprendendo, as autoridades estão aprendendo, nós mesmos estamos aprendendo e estamos dispostos a obedecer à sua orientação. Se você ouvir que as autoridades estão, por exemplo, proibindo que templos sejam abertos, que as portas das igrejas se abram, não receba isso como uma perseguição religiosa. Não está acontecendo uma perseguição religiosa. É uma orientação sábia, a orientação necessária. Nós não queremos que as nossas igrejas se tornem em fontes de contaminação para a saúde das pessoas. E ao mesmo tempo nós cremos que Deus está guiando isso tudo. E por causa disso nós estamos aqui aprendendo a gravar, aprendendo a produzir programas que nós já pensamos em que continuem depois disso tudo acabar, de todo esse drama chegar ao final. Então nós estamos chamando esse nosso programa de Voz no Deserto, em função do nosso isolamento. E estamos agradecendo a Deus de todo o coração por essa oportunidade. Eu queria mais uma vez dizer para você sobre a importância de você permanecer em isolamento e se proteger. O número de casos de pessoas infectadas e de mortos no Brasil já está aumentando. E a melhor maneira de lidar com essa situação é realmente isolar-se. Uma outra coisa que eu quero chamar a sua atenção, querido, nessa tarde, é para o fato de que o mundo está num processo de mudança. Na verdade, o mundo já mudou. Ele está sendo redesenhado. Nós cremos perfeitamente que o mundo está sendo preparado para a volta gloriosa e tão esperada de Jesus Cristo com poder e grande glória. Estamos, na verdade, sendo preparados. O mundo está sendo preparado para esse grande dia. E a Bíblia nos diz que algumas coisas são necessárias que aconteçam. E as pestes, as epidemias, elas são citadas por Lucas como uma dessas coisas necessárias. Então nós entendemos e cremos que Deus está no controle disso, que Deus está guiando todas as coisas e que Ele tem propósito e que o mundo será redesenhado. Quando isso tudo acabar, nós seremos diferentes, a nossa sociedade será diferente, o mundo será diferente. Hoje, nossa esperança, ela está inteiramente colocada nas mãos de Deus. Não temos uma vacina, não temos remédios. Tudo que podemos fazer é nos isolar e buscar a presença do Senhor. Não há hoje, muito embora haja todo o esforço das autoridades de lidar com essa situação, mas tudo é muito paliativo, porque não temos ainda solução. A solução está apontando para o Deus eterno e soberano. Então, vamos considerar essas coisas
e vamos nos submeter às orientações que estão sendo dadas e não deixar de buscar a presença de Deus. Mais uma vez eu quero lembrar o livro de Joel, que nos fala de uma crise enfrentada por Israel, e a orientação de Deus é que os sacerdotes buscassem a sua presença, chorassem na sua presença, e dali veio a solução. Bem, querido, você sabe que a nossa igreja esteve, nessa semana, completou mais um ano de vida. No dia 18, nós completamos 36 anos de igreja organizada e funcionando. Teríamos nesse final de semana uma festa, estaríamos reunidos sexta-feira, ontem, hoje à noite, com um pregador convidado, inclusive, e no domingo, num lindo culto de gratidão a Deus. Mas, diante de todas essas circunstâncias que temos vivido, achamos por bem obedecer às nossas autoridades e suspender as reuniões para que nós possamos conversar por aqui, pela internet. E, infelizmente, não teremos a nossa festa, faremos certamente essa festa numa outra data. Mas estamos em paz, não estamos sofrendo por isso, estamos em paz, primeiro porque cremos num Deus soberano que sabe o que está fazendo. E depois porque essa é a melhor orientação para este momento. Melhor que nós estejamos vivos, melhor que nós estejamos bem, do que reunirmos aqui e depois carregarmos uma culpa de termos perdido alguém por negligência. E seguimos a orientação do apóstolo Paulo, que nos diz que em todas as coisas devemos dar graças ao nosso Deus. Eu quero compartilhar com você um texto bíblico nesse momento. Diante de tudo isso que estamos vivendo, a pergunta é: o que fazer no momento de crise, o que fazer no momento de ameaça, o que fazer no momento de perigo? A Bíblia nos dá respostas para esse tipo de dificuldade por várias vezes. Em vários pontos das Escrituras nós vamos encontrar textos que nos ajudam a lidar com as ameaças, com as dificuldades e com as crises. Eu quero compartilhar com você, neste momento, um texto que está em 2 Crônicas, capítulo 32. Eu não vou ler aqui o texto todo, você poderá fazer isso e deve fazer isso, mas eu quero compartilhar algumas coisas com você. O que está acontecendo ali em segundo livro de Crônicas, no capítulo 32, a partir dos versículos 1 até o versículo 24. É uma crise que está havendo em Israel. Judá está sendo sitiada pelo exército de Senaqueribe, o exército assírio. A Bíblia nos diz que Senaqueribe está conduzindo o seu exército com a intenção de invadir Judá. Ele sitiou Judá, ele acampou o seu exército e havia planos de guerra e de conquista. Ezequias era um rei que alinhou o seu coração com o coração de Deus, e ele estava sabendo que os dias que viriam seriam dias muito difíceis, porque o cerco ia sufocar aquela cidade e depois eles seriam invadidos. Os assírios eram violentíssimos com os seus prisioneiros. Então, tortura, morte, a perda da terra, escravidão, estas coisas estavam como probabilidades, como quase certeza para os próximos dias. A Bíblia nos diz que o rei Ezequias, ele fez tudo o que pôde para lidar com essa situação. A Bíblia vai nos contar que ele, por exemplo, ele entupiu os poços, ele fechou as nascentes de água, ele desviou riachos, para que a terra se tornasse menos interessante para os conquistadores. Ele pensou: os conquistadores, os assírios, não vão desejar tanto uma terra seca, uma terra que não tenha água. Então essa foi uma estratégia defensiva. Ele fez com que a água se tornasse ainda mais rara naquela região. Ele também reconstruiu os muros, tanto por dentro como por fora. Ele levantou torres, que são um lugar de vigilância,
que vigias estão presentes, dando sinal do movimento dos exércitos inimigos. Ele edificou uma cidade em posição estratégica defensiva. Eles produziram armas, apesar de serem em muito inferior número, em um número muito inferior e uma menor capacidade de guerra. Judá tinha uma capacidade muito inferior aos assírios, mas tudo o que puderam fazer, tudo que estava ao seu alcance, todo o esforço possível foi canalizado para um estado defensivo daquela cidade, na tentativa de fazer com que aquela ameaça e aquele problema que estava diante dos seus olhos fosse resolvido. Mas não foi bem sucedido todo esse esforço. Quando eu li essa passagem, estava meditando nessa passagem para compartilhar com você, eu percebi que isso se parece muito com o que estamos vivendo. Estamos vivendo uma ameaça séria. Na Itália, por exemplo, mais de 4.000 mortos. Na China, 3.000 e tantos mortos. Então é uma ameaça que já tem contornos de muita seriedade. Não estamos lidando com uma coisa pequena. Na verdade, o impacto que isso está causando na sociedade é muito grande. E do mesmo jeito que Ezequias fez tudo o que podia para lidar com aquela situação, nós também estamos fazendo tudo o que podemos. Os laboratórios estão empenhados em buscar uma vacina, os governos estão tomando decisões, as lojas estão sendo fechadas, as instituições de ensino e, como você já viu, até as igrejas estão sendo orientadas a fecharem, shops fechados, praias bloqueadas, interditadas. A polícia está na rua e isso vai se tornar ainda mais rigoroso nos próximos dias. Tudo que pode ser feito está sendo feito. Entretanto, nós observamos que isso não tem sido inteiramente suficiente. As pessoas ainda estão sendo contaminadas e as pessoas ainda estão morrendo. O que se tenta é diminuir o número de mortos. O que se tenta é salvaguardar o sistema de saúde, que se entrar em colapso, então nós teremos um número muito maior de pessoas que morrerão. Nós não estamos com uma solução nas mãos, nós estamos com um paliativo, nós estamos entupindo os poços, nós estamos fortalecendo os muros, nós estamos construindo as casas de guerra, fazendo armas, mas nós sabemos que os assírios são mais fortes, nós sabemos que o nosso adversário está agindo com maior poderio do que aquilo que temos nas mãos para nos defender. E nesse momento, quando Judá está buscando se defender dos assírios, um outro inimigo surge no meio do povo. Esse inimigo pode ser mais perigoso do que os assírios. Esse inimigo pode ser mais perigoso do que um vírus de uma doença como nós estamos enfrentando. E esse inimigo é o medo. O medo pode ser mais perigoso do que a ameaça. Eu estava ouvindo, hoje de manhã, eu estava ouvindo um pregador falando sobre o medo como uma coisa produzida por Satanás. Ele diz que o diabo está implantando medo no coração das pessoas. E eu não concordo com esta maneira dele olhar as coisas. O medo não é uma ação do diabo. O medo é um sentimento humano. Quem criou o medo foi Deus. E criou com ótimas intenções, porque graças ao medo nós atravessamos uma rua com muita cautela. Graças ao medo, nós nos afastamos do perigo. Então, nesse sentido, o medo acaba sendo um companheiro importante. Mas quando o medo assume a direção das coisas, quando o medo me congela, quando o medo me tira as condições de pensar e de tomar decisões, quando o medo sabota a minha fé e a minha esperança, então ele se torna uma ameaça. Satanás não nos concede o medo.
Satanás explora o medo quando ele está fora de controle. Aí sim, nós estamos falando uma linguagem que eu concordo. Ezequias, ele viu que havia medo entre o seu povo. E no versículo 7 ele deixa bem claro: não vos assusteis. Eu gostaria de ler aqui com você, não o texto todo, mas o versículo 7 é muito bom que leiamos. Ele diz assim: sede fortes, diz Ezequias aos seus súditos, aos seus comandados, aos cidadãos da cidade de Judá. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há conosco maior do que aquele que está com ele. Irmãos, quando eu li esse texto, eu fui bastante impactado. Porque observa que Ezequias e o povo trabalharam muito para fazer o que podiam para se livrarem daquela ameaça. Mas a sua confiança não estava na obra que faziam, mas no Deus que os guiava. A sua confiança não estava nos muros, nas armas ou nos poços entupidos, com as fontes destruídas. A sua confiança estava no Deus que era o Senhor da sua nação, o Deus que estava com eles. E diante de um exército mais poderoso, Ezequias tem essa felicidade de abrir os olhos e perceber que, apesar do exército inimigo ser mais poderoso, o Deus que estava com eles era maior do que o Deus dos inimigos. E nisso Ezequias descansou sua confiança e levou o povo a crer. E eu quero dizer a mesma coisa. Meu irmão, as coisas não estão fora do controle. É bem verdade que as nossas autoridades ainda não sabem o que fazer com tamanho desafio. Que tudo que nós temos feito é simplesmente reconstruir os muros para tentar fazer o melhor possível para a nossa defesa. Mas não temos a solução, não temos a saída, não temos uma resposta que venha trazer resolução para essa situação. Mas não podemos nos assustar, porque não nos esquecemos que este mundo não está abandonado e que você não está abandonado, você não está sozinho, a sua família não está sozinho e Deus cuida de cada um dos seus filhos. Confiamos no Deus verdadeiro da Bíblia Sagrada, confiamos no Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, que nos enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, quantas coisas aconteceram? A morte foi destruída, o poder do mal foi destruído. E na cruz nós temos certeza de paz com Deus e vida eterna. Um Deus que agiu assim, um Deus que planejou a minha salvação e a sua. Um Deus que se dispôs a nos perdoar, não nos abandonaria no caminho. Eu quero dizer para você a mesma coisa. É possível que você sinta medo, eu também. É possível porque o medo é humano. Nós lidamos com o medo, mas não podemos permitir que o medo tome a dianteira das nossas vidas. Não podemos permitir que o medo nos domine, trave as nossas ações, sabote a nossa fé. Não, devemos colocar o medo sob o controle da fé. O Deus que está conosco é maior do que os deuses do mundo. O Deus que está conosco é maior do que todo o mal. E nós descansamos num Deus soberano que sabe o que faz o tempo inteiro. Além do mais, nós estamos indo. A promessa é que o nosso futuro não é neste mundo, o nosso futuro é na vida eterna. Então, o que pior pode acontecer de mim é eu me transferir, ou comigo, é eu me transferir para um novo endereço, onde eu vou viver eternamente com meu Deus e glorificar o seu nome. Não vos assusteis, é a palavra de Ezequias e é a palavra que eu quero deixar para você também. Mas, aí sim, Satanás, ele entra em cena numa figura que está descrita desde o versículo 9 até o versículo 19 desse texto. Nesses versículos todos, 10 versículos, você vai perceber que há o registro da chegada dos mensageiros de Senaqueribe. E os mensageiros de Senaqueribe trazem uma mensagem de dúvida e de medo.
E eles vêm dizer ao povo e dizer a Ezequias que a fé desse povo é tola e que Ezequias é um enganador. E dizem também que o Deus que eles creem não é suficiente para protegê-los, porque o grande Senaqueribe já vem destruindo tantos inimigos e tantos deuses pelo caminho. Senaqueribe, na descrição feita pelos seus mensageiros, é indestrutível. Não há como pará-lo. A vontade dele se realiza e não seria o Deus dos judeus que faria isso. Aí sim, aí nós não temos o medo humano, nós temos a exploração do medo. Nós temos a ameaça que convida a pessoa a colocar sua fé no medo, ou sua fé no inimigo, ou sua fé na enfermidade. Crer mais na enfermidade do que no Deus que cura essa enfermidade. Então esse medo foi explorado. A proposta era o descontrole, a proposta era a angústia, a proposta era a incredulidade. Ezequias, então, de acordo com a Bíblia Sagrada, no versículo 20, ele se reúne com o profeta Isaías, o escritor do seu livro, e vão orar. Queridão, aí está, eles vão orar. Essa é a grande solução. Esse é o caminho. Jesus Cristo morrendo na cruz nos abriu caminho para que nós tenhamos comunhão com Deus. O trono de Deus está exposto e aguardando por intercessores que se aproximem e clamem diante do Deus do universo. Ali é o lugar da solução. Ali é o lugar da paz. Ali é o lugar da transformação. Ali é o lugar onde a nossa ansiedade, ela deixa espaço, ela se afasta para dar espaço para a confiança, para a paz. Ezequias faz isso, ele se reúne com Isaías e vai orar. Ele vai buscar o Deus verdadeiro. Ele vai falar com quem tem soluções reais e tem todo o poder. E a Bíblia nos diz que Deus, no versículo 21 desse capítulo 32 de 2 Crônicas, ali você observa que a Bíblia registra que Deus envia um anjo. Ele não enviou 1000 anjos, ele enviou um anjo. E esse anjo tinha resposta. Esse anjo destruiu os poderosos exércitos de Senaqueribe. Em uma noite, esse anjo afastou todo o motivo de medo. Destruídos os exércitos de Senaqueribe, agora derrotado e humilhado, a Bíblia diz, Senaqueribe volta à sua terra e ele vai para o templo do seu Deus e ali ele é assassinado pelos seus próprios filhos e a ameaça sobre Judá se desfez em uma noite. Se desconstruiu num único ato de Deus. A Bíblia nos diz que Deus tem resposta para as nossas vidas. O que nós devemos fazer agora? Orar, buscar solução em Deus, buscar um espaço junto ao trono. Querido, nós não estamos de férias, nós não estamos aqui num spa. Nós não estamos aqui para aproveitar os feriados que a doença nos trouxe. Nós estamos no meio de um combate. Combate por vidas, combate por uma sociedade que não conhece Deus. Nós somos igreja. Não precisamos do templo para isso, não. Nós somos igreja agora em casa. Nós somos igreja que está se preparando para se tornar uma igreja em células, em pequenos grupos. E estamos sendo treinados para viver assim. E o céu não se fechou para que nós o busquemos, para que nós clamemos pelo nosso Deus. Bom, eu quero encerrar com você esse momento e eu quero encerrar com os 2 versículos finais desse texto, os versículos que nos mostram o que é que veio depois de tudo isso. Observe, ameaça, cerco, ameaça dos mensageiros, medo, preocupação, tensão, ansiedade e no final a oração. A resposta de Deus e depois da fé expressada na oração e da resposta de Deus,
O que é que finalmente acontece? No versículo 22 está escrito: assim, depois do anjo, livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos, e lhes deu paz por todos os lados. No versículo seguinte, o versículo 23 diz: muitos traziam presentes a Jerusalém, ao Senhor, e coisas preciosas, preciosíssimas ao rei Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi enaltecido à vista de todas as nações. Depois da crise vem a bonança. Depois de tanto medo e ansiedade, veio a prosperidade e veio a paz. Os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. E os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Não vamos colocar os olhos na crise todo o tempo. Vamos tomar medidas defensivas, vamos usar o álcool em gel, vamos lavar as mãos, vamos tomar cuidado com qualquer tipo de contaminação, vamos evitar as aglomerações, vamos ouvir as autoridades. É importante que construamos os muros, mas a nossa fé está no Senhor. E depois que isso tudo passar, de acordo com a Bíblia, o Senhor tem dias de paz e de prosperidade para conceder ao seu povo. Então, diante disso, e porque cremos num Deus soberano, eu quero convidar você a renovar a sua fé, a não colocar, ainda que você tenha medo, não coloque a sua fé no medo ou a sua fé na catástrofe, mas coloque a sua fé no Deus que cuida de você, cuida de mim e que está, na verdade, guiando toda a história. A Deus toda a honra, todo louvor e toda a glória. Antes de encerrarmos, eu quero ainda fazer uma oração com você. Depois eu tenho um aviso e aí nós chegaremos ao fim, ok? Você que está na sua casa, eu queria pedir que você, inclusive, se reunisse com a sua família, colocasse os seus familiares ao seu lado e juntos, separados fisicamente, mas juntos diante de Deus, vamos orar e falar com o nosso Deus. Senhor, nós estamos em Sua presença, Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Tu és o Senhor de toda a Tua criação. Tu és santo e os Seus caminhos são maravilhosos. O Senhor sabe lidar com todas as coisas e faz muito bem isso. O Senhor nos faz muito bem e juntos nós queremos glorificar e enaltecer o seu santo nome. Estamos orando pela nossa igreja, sim, mas estamos orando também pela nossa nação, estamos orando pela Itália, estamos orando por tantas outras nações que já estão sendo assoladas por essa enfermidade, por esse vírus, que tem se mostrado num primeiro momento mais forte do que nós, mas ele não é mais forte que o Senhor. O Deus que está conosco é maior do que o Deus que está no mundo. Então, Senhor, eu quero pedir que o Senhor seja misericordioso com as nossas vidas, misericordioso com este mundo. Eu sei muito bem que este mundo tem desafiado o Senhor muitas vezes, tanto nas festas de carnaval, como nas novelas, como nos filmes, como em filmes produzidos por comediantes, ó Deus. O Senhor tem se desafiado, desacatado, afrontado, desrespeitado. Mas, Senhor, eu quero orar como Jesus orou na cruz do Calvário. Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Estão ignorantes em sua escuridão e não conhecem o Deus de poder e misericórdia que tem a história nas suas mãos. Eu quero pedir que o Senhor seja misericordioso, que o Senhor cumpra toda a sua vontade, mas seja misericordioso e poupa-nos por causa do seu grande amor, ó Deus. Muito obrigado porque temos um Deus a quem recorrer e temos certeza que o Senhor nos ouvirá. Que o Senhor abençoe o seu povo rica e abundantemente, eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de encerrar esse momento, eu quero lhe dar uma orientação e uma sugestão.
Muitos de nós estamos em casa e eu tenho ouvido alguns comentários do tipo: não sabemos o que vamos fazer dentro de casa. Deixa eu lembrar você sobre uma prática que em muitos lares cristãos já se perdeu: a prática do culto doméstico. Quando você reúne a sua família e oram juntos, leem a Bíblia, cantam diante do Senhor, cultuam o Deus e intercedem. Eu quero sugerir que você retorne à prática do culto doméstico. Não encha o seu dia com coisas que não vão somente, com coisas. A gente não tem como ficar sem assistir um filme, sem ouvir uma notícia, mas não gaste todo o tempo diante da televisão assistindo filmes que depois vão cair no esquecimento. Reúna a sua família neste momento e busque a presença do Senhor. Isso será muito abençoador para você e para aqueles que você ama também. Que Deus abençoe. Nós desejamos estar amanhã juntos outra vez em outra gravação. E desde já você é nosso convidado. Nós ainda estamos definindo horários e momentos de encontro, mas certamente nós vamos nos encontrar. Essa é a segunda transmissão que fazemos e logo estaremos bem organizadinhos, com horário marcado, tudo direitinho. A minha oração é que o Senhor lhe abençoe. Mais uma vez eu quero agradecer de todo o coração o apoio do Luciano, que está aqui comigo. Ele disse que não quer aparecer na imagem porque é bonito demais, iria me ofuscar, então ele está no cantinho. Mas ele tem sido uma bênção, me ajudando aqui nessa parte técnica que eu não conheço nada, tá bom? Deus abençoe sua vida, rica e abundantemente. Até o próximo encontro, no nome do Senhor Jesus.